Sofrendo em silêncio. Qual é a ferida emocional que traz esse comportamento de uma pessoa que tem dificuldades, que tá com problemas, que tá em crise, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com os filhos, e ela não conta pra ninguém, ela tem dificuldade de pedir ajuda. A maioria das pessoas nem sabe. Então, provavelmente quem tá aqui que vai se identificar é porque tem essa ferida ou porque é muito próxima de alguém que é assim. Porque na maioria das situações a gente que tá de fora nem percebe. Nem percebe. Essa pessoa, ela precisa se sentir muito segura para se abrir, para falar dos problemas dela. E existe um motivo para isso. Existe um porquê. E eu tô falando da ferida emocional da humilhação. É aquela pessoa que tem medo de errar e de ser punida pelo seu erro. E a maior punição para ela não é ficar de castigo, não é ser privada de alguma coisa. A maior punição para essa pessoa é passar vergonha na frente das outras pessoas. É se expor. Por isso que ela tem tanto medo de falar sobre ela mesma. Ela tem medo de ser ridicularizada, ela tem medo de ser inferior, ela tem medo de ser egoísta. Então vamos entender um pouco mais dessa ferida, que é a ferida da humilhação? Quais são os traços no corpo de quem tem essa ferida? Esse corpo é um corpo forte. Gente, ó, de lambuja para vocês, nós temos de fundo musical o latido dos cachorros. Porque meio-dia, né, que é a hora que eu estou podendo fazer a live por conta da minha agenda lotada de atendimentos, graças a Deus, que bom. Mas é o horário que tem carro passando, criança voltando da escola, e aí vai, gente, é assim. Mas vamos lá. Então, como é que funciona? Como é que é o corpo? Quais são os sinais no corpo das pessoas que têm a ferida da humilhação? Então, esse corpo, ele é um corpo mais quadrado, ele é um corpo maior, ele é um corpo grande. Por que que tem um corpo grande? Oi, Gabi, seja bem-vinda. Por que que essa pessoa tem um corpo grande? Para aguentar todo o peso que ela suporta, para carregar todos esses sentimentos e todas essas dificuldades que ela tem. Então, o corpo dela é moldado para ser mais forte, para ser resiliente, para aguentar o peso, para aguentar o tranco. A gente pode também usar aquela expressão aguenta porrada. Então, como é que funciona, né? Esse corpo mais quadrado, esse corpo mais forte. O rosto dessa pessoa é um rosto que ele tem traços mais retos. Eu tenho bastante dessa ferida, vai. Porque, ó, aqui é bem reto, sabe? Mas tem gente que a gente olha que assim é bem reto. Às vezes tem aquele olhar de bravo, aquela sobrancelha contraída, assim, sabe? É um olhar mais tenso. O corpo é um corpo mais quadrado, ele é um corpo mais tensionado. Não é um corpo torneado, musculoso, não é a barriga tanquinho. É um corpo que ele é fortão. Então é como se ele tivesse muita massa. Então é aquele gordinho que é o gordinho forte. Não é o gordinho redondinho, que é molinho, que é fofinho. Ele é um gordinho forte. É aquela pessoa que você olha e fala, nossa, é um paredão isso aí. Ninguém passa por cima dessa pessoa. E é exatamente isso que o corpo quer passar. É exatamente esse recado. Ninguém passa por cima de mim. Eu sou resistente, eu sou forte, eu aguento. Então, esse é o sinal no corpo dessa pessoa. E quais são os sinais no comportamento? São pessoas que elas são mais caladas. São pessoas que sofrem em silêncio. Aí até alguém me perguntou no Stories hoje, eu respondi agora há pouco. Quem tem a ferida da rejeição também é mais calado, né? Também tem mais dificuldade de se expressar. Mas tem algumas diferenças. A primeira diferença vai ser no motivo. Então, se eu tô analisando alguém que é calado, não sou calada, mas tem alguém que é calado, eu talvez não saiba o motivo. O que impede aquela pessoa de falar? Na ferida da rejeição, é porque ela prefere ficar no mundo das ideias. Ela não quer gastar energia falando com pessoas, explicando para ela tudo que pensa, tudo que passa na cabeça dela. Para algumas pessoas, quanto mais alto o traço da rejeição, é mais difícil se explicar, se expor, fazer essa conexão, até porque é uma pessoa que tem pouco do sentir e muito do pensar.
A ferida da humilhação não traz esse tanto do pensar. Ela também tem muito do sentir, muito. Então, é uma pessoa que ela é muito generosa também. Ela é uma pessoa que gosta de estar num ambiente confortável, harmonioso. Só que ela não gosta de falar. Então, ela gosta de estar com as pessoas, que é diferente da pessoa da rejeição. Não tô dizendo que não gosta de pessoas, mas ela não prefere. Ela prefere ficar sozinha. Quem tem a ferida da humilhação gosta de estar com as pessoas. Então, gosta de ir para o trabalho, de se relacionar com aquelas pessoas, mas ela não gosta de falar dela. Ela não gosta de se expor, muito menos de expor os sentimentos dela. Então, vai ser uma pessoa que vai ter essa tendência de sofrer calada e a maioria de nós nem vai saber. Não faz a mínima ideia de que essa pessoa tá sofrendo, de que ela tá passando por maior situação horrível na casa dela. Por quê? Porque são pessoas que elas tendem a segurar. Eu vou explicar quando que a ferida surge daqui a pouco, o momento, como que isso acontece, vocês vão entender. Mas é uma tendência de segurar. Por isso que o corpo é tensionado e o corpo é grande. O corpo é grande porque ele precisa segurar tudo que ele segura. Então, o corpo é mais tensionado. Então, são pessoas que elas seguram as palavras, elas seguram as situações de crise, elas são muitas vezes funções de apoio das pessoas, da família. Às vezes, essas pessoas carregam o lixo de outras pessoas. Elas carregam segredos por anos para proteger outras pessoas, para privar outras pessoas de passar vergonha, que é o grande medo dela. Então, são pessoas que elas vão agir dessa forma, né? É aquela pessoa que tá sempre com a família, ou tá sempre com os colegas de trabalho, mas ela fala pouquíssimo dela. E se ela se sentir pressionada para falar, ela vai tender a ficar sozinha. Não é o que ela prefere. Ela prefere estar com as pessoas. Mas se ela estiver se sentindo incomodada porque estão enchendo o saco dela que ela tem que falar, ela vai embora. Ela não dá conta de expor os sentimentos dela para uma pessoa, quanto mais para um grupo inteiro. Então, é o tipo de pessoa que na terapia tradicional vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque ela vai ter dificuldade de falar sobre ela mesma. Talvez ela nem volte. Ela vai a primeira vez e não volta mais. Porque ela vai ter muita dificuldade. Ela vai escutar. Se o terapeuta for aquele analista tradicional, vai odiar. Gente, eu vou tirar esse filtro aqui, ó. Porque tá zoando o meu negócio. E depois, quando eu for gravar a live, vai ficar horrível. Vamos ver se esse aqui melhora. Então tá. Então é uma pessoa que ela se sente na dor da ferida. Lembra aqui, a ferida emocional. Ela pode estar ativada ali, sangrando e trazendo as dores e os comportamentos daquele medo, que é o medo de passar vergonha. E ela pode usar os recursos. Ou seja, ela já se sente segura, ou ela está enfrentando o medo de ser exposta e ela está usando os recursos dela. Então, na dor, quando ela tá com medo de ser exposta, com medo de passar vergonha, com medo de errar e ser humilhada por isso, como que ela faz? Ela é uma pessoa que ela fica muito insegura, então ela fica muito à mercê do que os outros estão dizendo para ela, por isso que ela se recolhe, por isso que ela não fala sobre ela, sobre as necessidades dela. Ela tem medo de revelar as necessidades dela, o que ela gosta, o que ela prefere, porque ela tem medo de parecer ridícula e de parecer egoísta, como se ela só pensasse nela. Então é uma dificuldade que essa pessoa vai ter, por isso que ela vai preferir ficar quieta. Ela pode ter vergonha por ela mesma de fazer as coisas erradas e é a pessoa que mais tem tendência de ter vergonha alheia. Você já ouviu falar em vergonha alheia? Ai, nossa, eu tenho vergonha pela... Ai, porque aquela pessoa, nossa, olha como ela tá passando vergonha. Não é todo mundo que sente isso. Tem gente que tanto faz, tem aquela pessoa que tira sarro ainda, né? Que é um comportamento mais sarcástico. Um dia eu faço até um vídeo sobre isso. Mas é uma pessoa que ela tem vergonha alheia. Então ela não quer que os outros passem vergonha. Ela também não quer estar com pessoas que vão fazer o que ela considera errado. Porque para essa pessoa existe um jeito certo de fazer e existe um jeito errado. Não existe meio termo. Para essa pessoa não existe fazer de qualquer jeito. Ela vai fazer do jeito certo e se ela puder, ela ainda vai melhorar a execução dessa maneira de fazer. Já falei que ela tem medo de comunicar o que ela sente, de revelar os seus desejos.
O que pode acontecer também com essa pessoa? Lembra que eu falei nas outras lives? Então, a pessoa tem a ferida da humilhação. Então, ela tem medo de ser humilhada, de ser exposta publicamente, de passar vergonha. E toda vez a gente age na tentativa de se defender dessa dor. Algumas pessoas vão fazer o quê? Vão acabar humilhando outras sem querer. A intenção é boa, vocês vão ver aqui, eu vou dar um exemplo. A intenção é ótima, ela é incrível, maravilhosa. Mas é quando a pessoa começa a fazer tudo pelos outros, que ela acha que ela tá sendo boa porque eu tô ajudando as outras pessoas, ela pode passar a mensagem de que você não é capaz de fazer, deixa que eu faço para você. Então é uma mensagem de humilhação, no sentido, você é incapaz, você não consegue, deixa que eu faço. Né? Por exemplo, a mãe de 50 anos que separa a roupa do filho de 30 anos que ainda mora com ela. Então, é uma circunstância de que essa pessoa está fazendo uma boa ação por outra, mas na verdade é uma situação de humilhação, porque é algo que eu mesma poderia fazer e não estou fazendo, porque tem uma pessoa que faz por mim. E eu não tô dizendo, é uma situação específica. Uma coisa é você querer ajudar alguém. Outra coisa é você fazer sempre o tempo todo porque você acha que você pode ajudar mais, que a pessoa não consegue, que a pessoa tem muito trabalho. Toda vez que tem esse raciocínio e você acha que você tá ajudando alguém, na verdade a mensagem é: você não dá conta. Eu vou ter que fazer pra você. Então, por quê? Porque isso ressalta também uma questão da inferioridade. Né? Eu não falei que essa pessoa se sente insegura, que ela tem medo de errar? Se ela acha que ela tá cuidando dos outros, que ela tá fazendo pelos outros, mesmo que ela esteja abrindo mão das próprias necessidades, ela dá um leve toquezinho aí para se sentir um pouquinho melhor, porque, nossa, eu estou ajudando as outras pessoas e isso me faz bem. Mas, na verdade, ela tá se privando de um monte de outras coisas para que isso aconteça, né? Ou por medo. Então, ela não fala que ela quer fazer isso, que ela quer fazer a viagem X, que ela quer fazer o passeio isso, que ela teve uma ideia maluca de passear de balão. Ela não fala pra ninguém, porque ela tem medo das pessoas ridicularizarem ela. Às vezes é uma coisa tão simples, gente, mas na cabeça da pessoa, as pessoas vão rir da cara dela, então ela não fala. Então, é um medo muito forte de ser quem é. Né? Eu falo que saudável é ser quem a gente é. E pra quem tem a ferida da humilhação, é uma dificuldade muito grande, porque às vezes ela sabe quais são os desejos dela, quais são as necessidades dela, mas ela tem muita dificuldade de atender essas necessidades. Então ela acaba sempre numa posição de estar disponível para as outras pessoas e abrindo mão das próprias necessidades. Então ela mesma cria uma situação de humilhação, de ser inferior, de que eu tenho que estar a serviço dos outros. Percebem? Que é diferente, por exemplo, da ferida do abandono. Eu faço para todo mundo porque eu quero que façam por mim. Essa pessoa não. Ela faz porque ela tem medo de parecer ridícula quando ela pensa nela mesma. Acredito que eu passo essa ferida emocional para alguém. Às vezes não é bom, porque podem achar que você é um sofredor, deve ser. A gente não vai passar a ferida para ninguém. A gente vai se comunicar com as outras pessoas. Se a gente se comunica na dor, que é o medo, que é a tentativa de se defender do medo que a gente se comunica de um jeito. Se a gente está seguro emocionalmente, se a gente não tem aquele medo ou enfrenta aquele medo, a gente se comunica de outro jeito. É aí que tá a sacada desse negócio, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, então, já falei que são pessoas que carregam lixo, sofrimento, seguram as palavras, os sentimentos. O corpo é um corpo forte, um corpo quadrado. Eu esqueci de falar uma coisa. O bumbum dessa pessoa é um bumbum, parece que entrou pra dentro. Sabe aquele bumbum puxado? Que parece que tá segurando ali alguma coisa? É o bumbum dessa pessoa aí que tem a ferida da humilhação, tá? Qual é o momento que surge essa ferida emocional? Todas as feridas surgem na infância. Qual é o momento que surge essa ferida emocional? Por volta dos 2 anos e meio, 3 anos e meio, quando eu já expliquei para vocês que é a mielinização da coluna, né? O amadurecimento ali do sistema nervoso, que está mielinizando a região sacral, que é a região do quadril e das pernas. Então, é quando essa criança vai adquirir o controle absoluto das pernas. Ela já anda nessa fase, mas ela ainda tem dificuldade de se equilibrar,
ela tem dificuldade de subir escada sozinha. Então, é nessa fase que ela vai amadurecer essa parte e vai estar pronta para correr, pular, brincar e deixar as mães de cabelo branco. Qual é a dificuldade que acontece? Nessa fase, essa criança, ela está em transição, porque nessa fase também vem o amadurecimento do sinal para o cérebro de que a criança está com vontade de fazer xixi, de fazer cocô. Ela começa a ter mais consciência do corpo dela, né? Então, se tá passando mal, se tá com dor, ela consegue perceber melhor isso e comunicar isso para os pais também, porque nessa fase ela já fala, ela já se comunica com os pais. E aí, o que acontece muitas vezes nessa fase? Às vezes a criança é pressionada para fazer algo que ela ainda não é capaz de fazer. Principalmente no que se refere à saída das fraldas, né? Existe às vezes um mito aí de que assim, a criança fez 2 anos e a gente tem que trocar a fralda. Nossa, já vai fazer 3 anos e ainda não tirou a fralda. Cada criança vai ter o seu tempo. Qual é o sinal de que a criança está pronta para sair da fralda? É ela subir uma escada sem precisar de ajuda, sem precisar de apoio, com segurança, né? Não é ela se matando ali toda titubeando. Sem apoio, sem precisar segurar no corrimão. Ela é capaz de subir uma escada sozinha. Isso é o sinal de que essa criança está pronta para sair das fraldas, né? É o sinal de que a informação já chega no cérebro. Tô com vontade de fazer xixi, tô com vontade de fazer cocô. O que acontece antes disso? Se a criança ela é cobrada por algo que ela não sabe ainda, ela não sabe nem do que se trata. Então, a mãe briga com ela, por que você fez xixi na calça de novo? Que feio! Porque eu vou contar pro seu pai, eu vou contar pra todo mundo. E aí ela fala, ela reclama, ela passa o dia inteiro falando que a criança fez xixi na calça, que ela fez cocô na calça. A criança, nessa altura do campeonato, ela já se relaciona mais com o mundo. E ela já sabe essa exposição que ela tem das outras pessoas. Ela já sabe que as outras pessoas estão olhando para ela de um outro jeito e que ela tá passando vergonha. Então, a sensação é de humilhação mesmo. O que essa criança que ainda não tem esse controle, que ela tá sendo exigida por algo que ela não sabe fazer, o que ela tá aprendendo a fazer, ela fala, eu não sei o que é esse negócio de vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. Eu não sei o que é. Por quê? Porque ainda não chegou a informação no cérebro, tá, gente? Pra gente saber que a gente tá com vontade de fazer xixi, fazer cocô, que comeu alguma coisa que não tá fazendo bem, o amadurecimento do sistema nervoso precisa estar pronto, porque aí vai acontecer alguma coisa aqui no meu corpo e vem a informação para o cérebro. Isso ainda não aconteceu. Qual é o registro dessa criança? Eu preciso segurar. Eu não sei o que é, mas eles estão falando que eu tenho que saber o que é xixi e o que é cocô. Eu não sei, eu vou segurar. Então, por isso que ela começa a tensionar. Então, ela tensiona ali os esfíncteres, né? O esfíncter do xixi e o esfíncter do cocô, que a gente tem, os dois. Pra não falar outra coisa, né? Que eu sei que vocês querem falar outra coisa, mas não vou falar. E aí, ela fala, não posso soltar. Eu tenho que segurar, eu tenho que segurar, eu tenho que segurar, eu tenho que segurar. E se... às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é a professora, às vezes é a escola, né? Vai depender do ambiente onde essa criança tá passando por essa situação. Se essa pessoa faz isso com ela, fica falando que ela fez o xixi, que ela fez o cocô, e fica falando 1000 vezes aquilo, sabe quando vai dar bronca na criança? E passa o resto do dia falando do negócio? A criança se sente extremamente humilhada, porque assim, não tem nada de bom que ela faça, ela só faz errado. E se ela faz isso com essa situação, ela vai fazer isso se a criança se suja, ela vai fazer isso se a criança tá pintando com tinta e ela se lambuzou. Então, é uma tendência de sempre apontar o erro dessa criança. E essa criança começa a ser uma criança mais contida. Então, para evitar eu ser humilhada, eu ser exposta, minha mãe falar para mim que eu tô errada, minha professora falar para mim que eu tô errada, eu vou tentar sempre ser perfeita. Então, essa ferida traz muito essa necessidade de perfeição, que é diferente da ferida que eu vou falar amanhã, da ferida da traição, que é uma perfeição em busca de ser a melhor, a mais vista, a mais poderosa, a mais incrível. Quem tem a ferida da humilhação vai ter uma necessidade de perfeição para não errar e para não passar vergonha, para não ser humilhada por causa do erro. Porque é um ambiente que não é propício para o erro, não é aquela pessoa que encoraja,
que não é um ambiente que encoraja, que impulsiona, fala, não, é isso mesmo, a gente começa errando. Não, é um ambiente que exige esse perfeccionismo. Então, o registro neurológico dessa criança é, eu preciso ser perfeita. Se eu não for perfeita, não vão me deixar em paz. Então, eu não posso falar o que eu quiser, eu não posso fazer do jeito que eu quiser, eu tenho que ser uma criança contida. Então, muitas vezes eu passo vontade de brincar na lama, de fazer alguma coisa diferente, porque eu sei que eu vou tomar bronca, que vão falar pra mim o resto do dia, ou que eu tenho que fazer essas coisas escondido. Percebe? Então, o impacto neurológico é esse. Eu tenho que segurar, eu tenho que carregar esse peso, eu não posso soltar. Então, isso é fisicamente e é mentalmente. Então, a pessoa segura os pensamentos, ela segura as palavras, é uma pessoa que é mais contida, é a pessoa que tem mais dificuldade de fazer cocô, gente. O intestino é preso por quê? Porque essa pessoa tem dificuldade. Não é porque hoje ela, eu não penso sobre isso, Gabriela, não pensa mesmo, é um registro inconsciente. É o seu registro neurológico lá, inconsciente, programando você, programando o seu corpo e a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Mas tem a parte boa que eu sempre falo pra vocês, né? Então, essa carga, essa exigência de perfeccionismo traz também diversos recursos que outros perfis quase não têm, que é o perfil da resiliência, é o perfil da estabilidade, é o perfil que traz apoio, que traz segurança, que traz conforto. É um dos traços que mais tem capacidade de ouvir. Algumas pessoas precisam de muito treino para ter a capacidade de ouvir. E outras podem passar horas ali ouvindo. E é muito engraçado quando eu faço a devolutiva com as minhas clientes que têm ou muito ou um pouco desse perfil, elas acham que todo mundo ouve as pessoas e que isso é normal. Não é, gente. A maioria das pessoas quer falar ou quer ficar longe das pessoas. Quem tem esse perfil gosta de estar com pessoas e ainda tá ali de braços abertos, de coração aberto, de ouvidos abertos para escutar. Até porque, se a dificuldade dela é se expressar, como que ela se conecta com as pessoas? Através do ouvir. Então, eu ouço, eu tô aqui para você, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te apoiar. Então, quando você precisa de um conselho, você vai procurar outras pessoas. Mas quando você precisa de apoio, quando você precisa chorar no ombro de alguém, quando você precisa de alguém que te diga para não desistir, é essa pessoa que vai fazer isso por você. Não é lindo? Gente, eu amo esse perfil. Eu amo todos, na verdade, né? Vocês já sabem disso. É uma pessoa que acaba sendo muito detalhista. Ela tem uma capacidade de execução muito forte, né? Ferida da rejeição, do abandono e da manipulação tem mais dificuldade de execução. Por quê? O momento que elas vivem isso, o momento do registro neurológico lá na infância, são fases que essa criança ainda não é independente, ela não consegue fazer tudo sozinha. Então, quem mais vai ter facilidade para executar são os traços da ferida da humilhação, que é o traço de caráter masoquista, e da ferida da traição, que é o traço de caráter do rígido. Então, tem energia para executar, porque é forte, meu corpo é grande, meu corpo é resistente, eu consigo executar. E é uma pessoa que presta atenção nos detalhes. Então, ela constrói processos. Quando ela aprende a fazer um negócio que dá certo, ela quer repetir sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque isso dá segurança para ela não errar. Qual que é o grande medo dessa pessoa? Usar. Então, quem tem a ferida da humilhação, um traço muito alto, tem um grande medo de errar. Então, na hora que ela vai executar a primeira vez, ela vai se sentir muito insegura. Mas a hora que ela começa a ganhar confiança, que ela percebe que se ela fizer o passo 1, passo 2, passo 3, ela consegue executar, ela vai sempre repetir. Por quê? Porque ela sabe que aquilo funciona, que aquela receita funciona. Diferente de outros traços que ficam inventando, cada hora faz de um jeito, né? A ferida da rejeição traz muita criatividade, então não quer fazer sempre do mesmo jeito. A ferida do abandono quer se conectar, ela não quer ficar executando, ela quer se conectar, ela quer conversar com as pessoas, ela quer ajudar, ela quer falar dela. A ferida da manipulação quer colocar as pessoas para trabalhar para ela planeja e alguém executa. E a ferida da humilhação é quem tem o maior perfil para execução. E com essa exigência de perfeccionismo, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Se ela tá na dor, ela vai tentar ser perfeccionista para evitar o erro. Se ela tá no recurso, ela se sente segura, ela vai ser perfeccionista do mesmo jeito, mas sem aquele peso
de atender a expectativa das outras pessoas. Eu vou fazer bem feito porque eu entendo que é melhor assim. Então, é uma pessoa que ela vai ali, ela se esforça, se deu errado, ela volta para rever o que deu errado, onde que ela pode melhorar. Então, são pessoas que nas empresas, elas são muito boas em criar e definir processos, melhorar processos e, principalmente, elas são muito leais. São pessoas que não desistem facilmente, né? A resiliência é muito forte. Então, situações de crise, tá todo mundo pulando fora do barco. Essa pessoa tá lá, firme e forte, né? Porque o meu corpo é forte, o meu pensamento é um pensamento de que eu tenho que aguentar, eu vou suportar, eu consigo ficar até o final. Não é uma pessoa que tem o desejo de se destacar, de ser reconhecido, de ser aplaudido. Não. Ele quer ficar ali, fazer o dele e tá de boa. Quais são as dificuldades no relacionamento dessas pessoas? Não só no relacionamento amoroso, tá? Mas o relacionamento vai ser impactado com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos. A pessoa que tem a ferida da humilhação muito forte, ela vai sempre estar disponível para ouvir do que para falar. Então, não é uma pessoa que fica dando conselho. É uma pessoa que ela vai te ouvir e ela vai te apoiar. Vai te falar para você pensar melhor antes de tomar uma decisão. Vai te trazer segurança, vai te trazer conforto. É uma pessoa que, por exemplo, no relacionamento amoroso, se ela tá vendo que tá em crise, ela vai fazer de tudo para fazer aquele relacionamento funcionar. Só que se ela encontrar uma maneira de fazer isso de um jeito que dá certo, ela vai fazer sempre do mesmo jeito. Então é aquela pessoa que vai ter... Não é que ela tem dificuldade a mudança, ela não gosta de mudança. Porque toda vez que muda, pode ter a maior possibilidade de erro. Então ela prefere não mudar. Mas ela é persistente, ela quer ir até o final. Não é aquela pessoa que pensa o tempo todo, eu vou me separar. Não. Ela pensa, olha, não tá bom. O que a gente pode fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Só que nessa tentativa de o que eu posso fazer para melhorar, ela tá pensando só com ela mesma. Por quê? Porque ela tem dificuldade de expor os seus sentimentos. Por isso que é a pessoa que sofre calada. É a pessoa que às vezes está sofrendo, está com problema de grana, está com problema no trabalho, está com problema na família, está com alguma doença e ela não conta para ninguém. Porque ela tem muito medo do que vão pensar sobre ela. Ninguém gosta de receber críticas, mas essa pessoa... ela prefere se fechar no mundo dela, mesmo que o mundo está desabando, do que se abrir com outras pessoas. Ela tem muito medo de ser ridicularizada, de passar vergonha, de verem que o problema dela é bobeira. E a gente tem essa tendência, né, feia, de falar, isso aí não é nada. Mas não se preocupa com isso não, isso é bobeira. Mas, gente, a dor do outro é a dor do outro. Isso é a nossa percepção. Mas quem mais vai se preocupar com isso é a pessoa que tem a ferida da humilhação. Então, ela vai ter muito medo de falar sobre ela. Então, a minha dica para vocês que estão assistindo aqui é muito mais cuidado com as pessoas que têm dificuldade de se abrir, né? Sem pressionar e prestem atenção aos sinais que essa pessoa dá. Às vezes, quando eu tô fazendo tudo pelos outros, eu tô abrindo mão de mim, dos meus desejos. E quem tem a ferida da humilhação vai ter essa dificuldade mesmo. Só que, presta atenção, essa pessoa, ela aguenta. Ela aguenta, você bate nela, você critica ela, você xinga, ela aguenta. Ela aguenta. Ela aguenta no trabalho, ela aguenta desaforo, ela aguenta no relacionamento, ela aguenta dos filhos. Mas, gente, a hora que essa pessoa explode, ela é uma bomba atômica. Pior do que Nagasaki. Porque aí, essa pessoa, não tem nenhum papel aqui, ela pega a listinha dela. Então, porque em 1980 você fez isso, isso, isso e eu aguentei. Porque em 1979 você fez isso, isso, isso. Então a pessoa, ela não se esquece. Por quê? Lembra que ela guarda? Ela é um cofre, gente, essa pessoa. Ela é forte e ela guarda tudo, inclusive sentimentos e ressentimentos. Então, gente, como essa pessoa tem dificuldade de falar o que ela tá sentindo, quando ela explode, o copo dela é como se fosse o copo é bem grande, cabe bastante coisa, mas a hora que esse copo transborda, sai de perto. Então, se você conhece alguém assim, tente deixar essa pessoa mais segura para falar. Dificilmente ela vai falar tudo. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade de falar tudo, ela vai falar um pouquinho, mas atenção ao seu julgamento.
porque ela vai conseguir se abrir um pouquinho se ela perceber que você não vai julgar, que você não vai criticar, que você não vai achar o que ela pensa, o que ela sente ou os desejos dela ridículos. Se ela vê que tem uma pontinha de julgamento, ela vai se fechar e ela nunca mais vai se abrir. Você não vai mais abrir esse cofre. E é muito difícil para você conviver com essa pessoa. Você tem que adivinhar o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, e normalmente ela não vai demonstrar. E é muito difícil para ela também, porque ela tá sempre o tempo todo tentando agradar e fechada no mundo dela, tá? Então, para você que sofre calada, se você precisar, você pode se abrir comigo. Mas se você encontrar pessoas que te deixam segura, ou você fala, olha, eu preciso que você não me julgue. Se você fizer uma cara feia, eu já vou me sentir julgada e eu não vou conseguir falar. Se você encontrar pessoas que você se sente segura, abra. Você não precisa abrir tudo, porque você não vai conseguir. A pessoa que tem o traço do masoquista, né, a ferida da humilhação, é como se ela tivesse uma necessidade de segurar mesmo, gente. Então, não espera que essa pessoa conte a vida inteira dela e todos os sentimentos, toda a vida dela. Não. Ela vai contar o que ela consegue naquele momento. E pessoas que você está assistindo se identificou com a ferida da humilhação. Pare de carregar o lixo dos outros. Simplesmente para. Você tem que começar a devolver para as pessoas o lixo delas. O que acontece? As pessoas se aproveitam desse ouvir, né? Então a pessoa senta e fala. E às vezes ela fala as coisas mais horrorosas, os segredos mais horríveis, tenebrosos, aqueles que vai prejudicar outras pessoas. Não carregue o lixo das outras pessoas, porque aí você fica remoendo esses pensamentos e esses sentimentos com você. Devolve para ela. Fala assim, olha, eu entendo que você tá falando isso pra mim, porque isso tá sendo difícil pra você, mas essa é uma situação sua. E eu não posso te ajudar a resolver. Eu posso te dar apoio, mas eu não posso te ajudar a resolver. Devolvam, porque vocês não têm que carregar o lixo dos outros. Vocês não têm que carregar o mundo nas costas. Vocês são fortes, vocês são resilientes, e isso é essencial para o mundo. Mas vocês não precisam carregar tudo nas costas. Vocês não precisam fazer tudo pelos outros. Toda vez que a gente faz tudo pelos outros, a gente tira a responsabilidade das outras pessoas. Então, o que é a autorresponsabilidade? Que eu sempre falo, né? Que é a tríade da autoestima. Autoconfiança, autorresponsabilidade e autocuidado. O que é autorresponsabilidade? Eu fazer a minha parte. A minha parte no meu trabalho, a minha parte no meu relacionamento, a minha parte como mãe. Mas eu não posso fazer a parte do outro. Toda vez que eu faço a parte dos outros no trabalho, eu tô tirando a responsabilidade dos outros. Toda vez que eu faço tudo pelo meu marido, eu tô tirando a responsabilidade dele nesse relacionamento. Toda vez que eu faço tudo pelos filhos, que é fazer aquilo que eles já são capazes de fazer, eu tô tirando a responsabilidade dos meus filhos. E toda vez que a gente tira a responsabilidade das outras pessoas, elas não ficam só folgadas, elas ficam pessoas dependentes. Então, você precisa cuidar da sua parte. Carrega o seu. Carrega o seu que já é bastante e devolve para os outros. Permita que os outros sejam responsáveis. Vai ser difícil, eles vão precisar sofrer um pouquinho no começo. Tudo que a gente começa a fazer errado. Mas isso é essencial para você ficar só com o que é seu. Não adianta você querer carregar o mundo nas costas, porque ele é pesado demais e você não vai dar conta. E enquanto você está infeliz e sofrendo calada, isso está fazendo mal não só para você, mas as pessoas que estão à volta de você também. Tá bom? Gente, essa foi a live, então, Sofrendo em Silêncio, sobre a ferida da humilhação. Pessoas resilientes, fortes, pessoas que são o porto seguro, mas que na dor podem ter muita dificuldade, sofrer momentos de crise e não conseguirem compartilhar isso com ninguém. Tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê amanhã, onde eu vou falar sobre a ferida da traição e a necessidade de perfeição, que faz muita gente sofrer também. Vejo vocês amanhã, meio-dia, aqui no Instagram. Fui!